Existe uma coisa interessante, um evento interessante no Evangelho de João, no capítulo 6. É lá no versículo 26, Jesus fala uma coisa interessante. Ele fala para a multidão que estava do outro lado do mar e viu que perguntaram quando que ele tinha chegado, sendo que ele não estava com os discípulos, né? Quando ele entrou no barco, mas é porque ele andou no mar. Mas por que Jesus enfim, diz uma coisa interessante? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade eu afirmo que me procuro não pelos sinais que vistes, mas porque comem do pão que vocês se encheram. No versículo 27. Trabalhe não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará, porque este, o Deus Pai, o colocou. O versículo 28. No versículo 28, quer dizer, diz assim: Disseram, pois, eles: O que faremos para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes no versículo 29: A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disse no versículo, olha só o que Jesus vai dizer no versículo, vamos para o versículo 30 primeiro. Disseram, pois, eles: Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creremos em ti? Que operas tu? Versículo 31. Olha só. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes comer o pão do céu. O versículo 32. Na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Respondeu Jesus. Disse eles: Senhor, dá a nós sempre deste pão. Olha só o versículo próximo. 35. Ele lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Versículo 36. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não acreditam. Versículo, olha só, presta atenção. No versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma. Versículo 38. Esse versículo eu já tinha falado, mas vou falar aqui. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu já tinha botado esse versículo de João capítulo 6, versículo 38 de João capítulo 6, mas vale ler aqui novamente. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que não dá todos que aqueles que me deu se percam, mas que eu ressuscite todos no último dia. E se você for lá no versículo 42, diz assim. No versículo no 41 e no 42 diz assim: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E diziam: Não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como ele pode afirmar: Eu desci do céu? Respondeu, pois, ele: Não fique murmurando entre vós. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não trouxer, e eu ressuscitar no último dia. Está escrito na lei dos profetas: serão todos ensinados através da mensagem de Deus. Portanto, aquele que do Pai enviou aprendeu, vem a mim. Não que agora enviou o Pai, não se aquele que é de Deus, este já tem visto Deus, o Pai. Aquele que acredita em mim será salvo.
Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão vivo que desceu do céu. A quem dele come não morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá. E o pão que eu der será a minha carne. E o que eu der aí pela vida, pelo mundo. Aqui Jesus está falando do sacrifício dele, né? O pão, né? A carne, que é o sangue dele, será dado para a vida do mundo. Por quê? Porque ele vem para dar vida a nós, em abundância. E se você for lá no versículo 52, diz assim: e disputavam os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Ele disse: na verdade, que quem não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não terá vida em vós mesmos. Aquele que come a minha carne, beberá o meu sangue, e tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanecerá e estará em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu também vivo pelo Pai, assim como de mim se alimenta, também viverá por mim. Esse é o pão que viveu. Este é o pão que desceu do céu. Não é igual o pão que os nossos olhos, que os seus pais comeram, o maná, e morreram. Quem comer deste pão viverá. E Jesus disse essas coisas quando estava ensinando na sinagoga, em Cafarnaum. Repara que Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem comer do pão dele não terá fome. Beberá o sangue, e o seu sangue será dado para a vida do mundo. O sangue, sabe, né, o que o sangue representa? O sangue de Jesus é claramente manifestado na morte do Calvário. Então, é um capítulo interessante, né? Vale a pena ler, né? Você ler o versículo. É um capítulo muito interessante, emocionante, que Jesus fala que ele é o pão da vida, tá? O pão verdadeiro, a videira, né? Ele fala depois também. Então, são capítulos que quem entende a mensagem vale a pena ler mais de uma vez. Acho que todo capítulo da Bíblia tem que ler. Não ler somente uma vez, mas ler, sei lá, 1000 vezes, porque são versículos que você deve meditar. Então, esse foi o vídeo.